E aí, minha gente, estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gus e vamos retomar aí o nosso tema de América Latina. Vamos falar agora da urbanização da América Latina, que ela ocorreu de forma diferente, por exemplo, da Europa. Então, você tem que lembrar sempre o seguinte, que o surgimento ou a ampliação das cidades no mundo sempre está relacionado a algum tipo de evento do universo do trabalho que atraia, né, população para dentro da área urbana, para que haja uma concentração populacional num espaço reduzido, ou seja, concentrado. Né? Lembra da definição da área da cidade ou espaço urbano, área de concentração ou espaço concentrado, né, de atividades humanas. Pois bem, então, num país tipicamente agrário, né, que sempre ao longo do seu processo de colonização e mesmo no período, né, imperial, manteve-se ainda com uma economia focada na agricultura e na pecuária, o que vai trazer pessoas para a cidade? Vai ser justamente o momento em que começa a existir a indústria dentro desse país. Né? Perdão, não só de um país, mas de toda uma região, destacando a América Latina. Então, países como Brasil, Argentina, México, conforme eles vão montando suas bases industriais, né, no início do século XX, é nesse momento em que começam a aumentar algumas cidades dentro dessa região. Portanto, a urbanização latino-americana ela está totalmente vinculada ao processo da industrialização tardia da América Latina. Ou seja, né, foi a vinda de indústrias, o surgimento de indústrias nos países latino-americanos que fez, né, criar uma necessidade para que houvesse uma concentração populacional em determinadas áreas, né, provocando, portanto, processo gradativo de aumento da população urbana nessas regiões. Então, lembrando também que a industrialização chegou somente no século XX. Aí a gente chama então de industrialização tardia, porque chegou tarde, né, diferente de países como a Inglaterra, que começam a se industrializar no século XVIII, ou outros países da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos e Japão, que vão se industrializar no século XIX. Então, países como Brasil, México, Argentina, que vão iniciar a sua base industrial no século XX, participam desse movimento da industrialização tardia. Ok, nesse processo, o que vai acontecer? Parte da população do campo vai migrar para cidades, provocando, portanto, um êxodo rural. E, gradativamente, esse camponês que vai se transformar num operário das fábricas, ele vai compor ali a primeira base da população urbana da América Latina. Lembrando que a gente tem que destacar as regiões de maior concentração industrial dentro desses países latino-americanos para entender onde ocorreu esse processo de urbanização. De qualquer forma, é preciso entender o seguinte, que como essa urbanização se deu num curto espaço de tempo, né, de menos de um século, então essa urbanização ocorreu de uma maneira muito rápida. E por ser muito rápida, né, sem que houvesse tempo necessário, né, e investimento para adequar os espaços urbanos para esse novo formato de população. Daí é que surge o termo, então, da macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é um conceito relacionado à ideia de uma urbanização que ela ocorre de forma desordenada e sem infraestrutura. Ou seja, que ela traz vários problemas, né, no seu processo de montagem das cidades. Problemas esses relacionados a como essa população vai ser alocada e como ela vai gradativamente ocupando espaço que não há um regramento adequado. Então, nesse sentido, ocorre nesse processo desordenado o surgimento de áreas de habitação precária, aquilo que no Brasil a gente chama de favela. Portanto, é correto e pode aparecer no seu vestibular o termo favelamento, né? Como ocorre aí cidades, né, nas principais cidades brasileiras, mas ocorreu também nas grandes cidades aí de toda a América Latina. Ou seja, o surgimento de uma área periférica de habitação precária que não segue um planejamento urbano, ok?
E justamente não segue porque não há ali uma infraestrutura adequada para acomodar e regrar esse processo de ocupação de construção de moradias. Então, quando a gente fala dessa infraestrutura, a gente está falando do quê? Veja bem, num processo organizado de montagem de um bairro novo, de uma cidade nova, a primeira coisa que se faz é o quê? Dividir, né, dentro de um terreno, de um loteamento, aquelas áreas que serão destinadas para serem os lotes e as casas, e aquelas áreas que são públicas. Então, o espaço adequado da rua, da avenida, né, da área de passeio, da calçada, as áreas que serão parques ou áreas coletivas de esporte ou qualquer outra coisa que venha acontecer. O processo ligado ao saneamento dessas áreas, então, instalação de sistemas de água e esgoto, né, também a distribuição de sistemas de eletricidade, ou seja, a construção das vias públicas e da infraestrutura necessária, tanto para o público quanto para o privado que vai estar instalado ali. Num processo onde a cidade ela vai acontecendo conforme as pessoas vão chegando e se instalando, todo esse planejamento anterior, ele não acontece, né? Ou ele acontece de uma maneira precária, do tipo vai fazendo. E isso, justamente, foi o modelo que aconteceu em muitas das grandes cidades da América Latina. Então, portanto, quando a gente fala de macrocefalia urbana, a gente está falando justamente de um crescimento que ele vamos dizer assim, ele vai ocorrendo conforme as populações vão chegando de uma maneira desordenada e sem infraestrutura. Tudo bem? Vamos ver isso aí, o que vai gerar de problemas sociais. Uma outra questão que a gente precisa destacar nesse processo da urbanização da América Latina são alguns dos problemas sociais que ainda são recorrentes dentro das grandes cidades latino-americanas. Um deles, né, e um que tem um peso significativo, é a questão do desemprego, ou mesmo do chamado subemprego. Então, o desemprego, né, é a ausência total do emprego. Mas existe o subemprego, que é aquele emprego cuja renda ou salário está abaixo daquilo que deveria ser pago segundo uma regra de mercado. Vamos dar um exemplo. Imaginar que o salário mínimo está ali próximo de R$800, mas a pessoa, para exercer uma atividade, ainda que fosse referente a um salário mínimo, ela recebe ali por mês, sei lá, R$500. Ou seja, ela recebe um salário que está abaixo do mínimo adequado segundo as regras de mercado. Ok? Então, ainda, né, nessa situação de uma urbanização desordenada, sem infraestrutura, com várias questões ligadas ali em como acomodar a população que migrou gradativamente do campo para a cidade ou que cresceu no espaço urbano, você tem, né, as dificuldades de como empregar toda essa população, esse potencial de população em atividades produtivas. Lembrando que a gente está falando de países cuja maior parte da sua economia tem caráter subdesenvolvido. Logo, né, tanto o setor público quanto o setor privado ainda tem carências de investimento. E por isso mesmo, né, principalmente o setor privado não consegue empregar tanta gente quanto seria necessário. Outra questão importante, que é muito presente aí nos grandes centros urbanos na América Latina, é a alta taxa de crianças abandonadas. Então a gente vê ali, né, todo um conjunto de questões que vão desde a desestrutura familiar, que vão desde a falta de infraestrutura física mesmo do espaço urbano, onde, né, muitas crianças acabam, né, se desligando das suas famílias, buscando uma alternativa, né, que seja ali, né, desvinculado do ambiente familiar, e muitas delas, inclusive, ou vão para as drogas ou para a criminalidade, né, de alguma maneira. Já falando de criminalidade, há também ainda na América Latina uma grande presença da criminalidade, e aí também cada região tem as suas particularidades. Em alguns casos, a criminalidade ela se torna quase que institucional, ou seja, um ambiente onde o crime é mais organizado do que as instituições oficiais,
como a gente pode falar, né, das facções criminosas que coordenam, muitas vezes governam as periferias de grandes centros aqui mesmo no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro ou outras grandes capitais, ok? Mas a gente poderia destacar também o papel do narcotráfico na Colômbia, né, que também tem uma participação significativa na organização social e na organização política daquele país, né? Então, vez ou outra, você tem lá políticos que têm relações profundas com o narcotráfico, né, ou mesmo com as milícias que atuam dentro daquele país. Pois bem, então quer dizer que a criminalidade ela tem um papel fundamental, inclusive de organização social, onde muitas vezes ela supre aquilo que o Estado ou as instituições privadas não conseguem. Bom, nisso a gente precisa distinguir uma questão que é o que é a criminalidade, o que é o crime, o que é o criminoso, do que é o marginal. Lembra, né, dessa diferenciação? Quando a gente fala que o sujeito é um marginal, não necessariamente esse sujeito seja um criminoso, porque o conceito de marginalização ele está ligado a participar ou não daquilo que é a estrutura fundamental do sistema socioeconômico. Ou seja, uma pessoa que não está adequada ao sistema socioeconômico, que não tem renda suficiente para participar, né, da economia, da estrutura social de um país, ela está à margem do sistema socioeconômico e, portanto, ela é uma pessoa marginalizada. Então, o conceito de marginalização está bastante associado à renda, né, a possibilidade, ao alcance de bens e serviços dentro de uma organização socioeconômica. Agora, a criminalidade, né, ela pode estar associado, inclusive, ao centro do sistema socioeconômico de uma região ou país. Como a gente acabou de destacar, a questão da participação do narcotráfico na Colômbia. Então, né, os grupos familiares empresariais que estão ligados ao narcotráfico são absolutamente ricos e têm um papel fundamental na política e na economia daquele país. Logo, não são marginais, estão dentro, estão inseridos no sistema socioeconômico, ainda que de forma criminosa. Enquanto que, por outro lado, há uma grande concentração de pessoas que vivem em situação de marginalização, que é uma grande característica ainda, infelizmente, na América Latina. Há um alto grau de marginalização para a maior parte das populações latino-americanas, especialmente nos espaços urbanos, ok? Para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso, vamos ter aí algumas referências com relação à história política e econômica da América Latina. Bom, a gente precisa considerar também, para entender os processos de urbanização na América Latina, qual foi toda a herança histórica, né, que a América Latina acabou recebendo desde o processo da colonização e como isso interfere até hoje na formação das áreas urbanas latino-americanas. Lembrando, né, que a América Latina sofreu um processo de colonização de exploração. Então, diferente da região norte lá dos Estados Unidos, onde houve uma colonização de povoamento ou ocupação, aqui, né, sendo de exploração, houve o quê? A retirada de riquezas. Não só riquezas naturais, mas o lucro gerado a partir das atividades, né, que ocorriam aqui ia para as metrópoles europeias. E lembrando, né, o foco da economia desde o período colonial era ligado ao setor primário, fosse agricultura e pecuária, fosse atividades de mineração, como ocorriam nas regiões andinas, né, retirado de prata, cobre e tudo mais. E, no geral, com mão de obra escrava. Lembrando que a maior parte da população das áreas latino-americanas era composta de mão de obra escrava, né? Quando a gente pega regionalmente as áreas de maior densidade demográfica no período colonial, a grande maioria da população era escravo ou um nativo associado ali a uma atividade de trabalho escrava ou quase escrava. Quer dizer, né, ao longo da história das nações latino-americanas, sempre houve, né, essa exploração do território, das riquezas e da população. Isso visando uma economia exportadora, que servia para a metrópole. A questão é que tudo isso
de alguma maneira, sobrevive dentro do atual contexto. E isso vai afetar o processo de urbanização. Em que sentido? Primeiro, porque há, né, uma tradição de baixo investimento interno. Então, seja o setor privado, seja o setor público, né, não tem dinheiro suficiente para, ou não tem interesse para fazer investimentos nacionais. Então, há um câmbio, né, tradicional, né, já articulado desde o período colonial, com, né, o mercado internacional. E, portanto, há uma dependência internacional do ponto de vista da economia que é muito forte. E se a gente pensar o processo da colonização e lembrar que países como a Inglaterra financiaram muita coisa no processo da colonização, né? E, portanto, fosse que a Inglaterra fosse depois com os Estados Unidos, né, há uma relação muito profunda em termos da questão entre os investidores nacionais e os investidores estrangeiros. E quais as intenções, né, do uso dos espaços nacionais latino-americanos em relação ao capital internacional. Então, no geral, a América Latina permaneceu, diante da divisão internacional do trabalho, como uma área de fornecimento de commodities. Então, ou seja, ligado ainda a uma economia primária. Uma economia primária que a gente pode associar ao mundo rural, né? Seja na agricultura e na pecuária, seja no extrativismo mineral vegetal. E nesse sentido, né, visto que o foco econômico ao longo da história sempre foi, né, na área do setor primário, a área urbana dentro da América Latina ela sofre essas consequências, porque você tem ainda uma questão, né, que essa sim é especialmente da segunda parte do século XX. A economia ela se manteve primária. No entanto, o setor primário na América Latina, lá principalmente nos anos 60 e 70, recebeu um processo, e iniciou lá nos anos 70 e continua até hoje, ele vem se modernizando, ou seja, você tem uma inserção cada vez maior de maquinário ligado à agricultura, pecuária e às áreas de extrativismo, e isso necessariamente provoca o quê? Um deslocamento populacional. Ou seja, a gente continua mantendo uma economia primária, mas as pessoas não podem ser mais empregadas na área primária. E logo você tem um deslocamento populacional para áreas urbanas, onde há uma busca pelo trabalho no setor secundário e terciário, mas também o setor secundário, ou seja, a indústria, também é dependente do capital internacional, ou seja, não houve também o desenvolvimento de uma indústria nacional forte o suficiente para empregar toda essa população, isso nem lá nos projetos nacionalistas, né? Como também, modernamente, pós anos 50, também a indústria vai se mecanizar e se automatizar, logo sobre o setor terciário. E aí existe um problema, que é um setor terciário, né, que não tem capacidade para empregar de uma forma organizada, estruturada, toda essa população que gradativamente se desloca para cidades. Por isso mesmo, né, por consequência de toda essa trajetória econômica e das continuidades desse modelo econômico, né, agroexportador ou exportador, setor de elementos do primário, é que a gente tem na América Latina processos de urbanização bastante tumultuados. Mas vamos ver o que será aí nas próximas décadas. Há otimismo, né, dentro do cenário aí dos gráficos com relação à América Latina. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, encerramos por aqui, né? Próxima aula a gente continua aí com outros aspectos de América Latina. Até mais.